Ter Jesus no barco não é garantia de ausência de tempestade. Isso fica muito claro para nós quando nós lemos Marcos no capítulo 4, no verso 35 em diante. A Bíblia nos relata a seguinte história. Jesus acalma a tempestade. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, esse texto é muito rico. Nós poderíamos aqui, ou podemos, trazer aqui tantos ensinamentos para a nossa vida. Eu quero destacar alguns ensinamentos, Primeiro, eu já disse logo no início do vídeo, ter Jesus no barco não é garantia que não teremos tempestade. Isso é bom que se diga porque muitas pessoas começam a caminhar com Cristo e no seu entendimento elas pensam que não passarão mais por dificuldades ou problemas, situações adversas. Na verdade, ter Jesus no barco é uma garantia de que com Ele a tempestade vai se acalmar. Com Ele as coisas vão se resolver. Isso é uma garantia, mas garantir que não vai haver a tempestade, isso não é possível de se fazer. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo assim como Ele venceu também. Portanto, essa é a primeira lição que eu trago para nós. Uma outra lição que eu trago para nós é que naquele dia, como diz o texto no início, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para o outro lado. É importante você pensar e refletir aqui que há um objetivo da parte de Jesus com esses discípulos. Qual o objetivo? Chegar do outro lado. Assim como há um objetivo da parte de Jesus para a sua vida, para a sua caminhada, jornada, para a sua família. O que eu estou querendo dizer é que o objetivo que Jesus tem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, é um objetivo que vai se cumprir, independente da tempestade que vier sobre a sua casa e sobre a sua família. Não importa qual o problema, qual o tamanho, a magnitude, em que momento que ele se apresentou. Não importa de que natureza seja o problema, se seja de saúde, financeiro, emocional, não importa. Se há uma palavra de Jesus, passemos para o outro lado. Se há um direcionamento de Jesus para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua jornada, para o seu dia a dia, acredite, você vai chegar do outro lado, só porque foi Jesus que disse, só porque Ele está no barco. Então as dificuldades vão se levantar. Quem sabe naquele momento os discípulos olharam para aquela situação e perceberam: não conseguiremos chegar do outro lado com essa tempestade. Mas não foi isso que aconteceu, porque a ótica nossa é uma, a de Deus é outra. Nós temos o hábito de olhar no contexto de tudo aquilo que está em torno de nós, à nossa volta, e através disso nós fazemos julgamentos de como será e se vamos conseguir ou não vencer aquela situação. Mas isso não é impedimento para Jesus. Jesus vê muito além, por isso que Ele nos convida também, a palavra de Deus nos convida também a vivermos por fé, como diz lá em Hebreus. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Então, em nome de Jesus, viva pela fé. Se você olhar agora o turbilhão de coisas que está acontecendo, se você olhar o cenário que está diante de você agora, pode ser que você venha a desistir e que você não acredite naquilo que Jesus disse.
Mas se ele disse, passemos para o outro lado, do outro lado nós chegaremos. Vamos analisar agora o verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Seguindo adiante, verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos. Eles questionam a Jesus, o Senhor não está preocupado porque nós estamos perecendo? Por vezes, pode ser que você até saiba que Jesus está aí no barco, que Jesus está aí na sua família. Você até sabe que Ele tem poder para atuar, para agir, para resolver, para acudir. Mas, às vezes, parece que Jesus está dormindo, não é verdade? Às vezes parece que a resposta não vem, que o dia bom não vai chegar, que a noite não vai acabar, que as lágrimas não vão secar. Mas acredite, esse dia vai chegar. Esse dia é um dia que já está desenhado por Deus e já está pronto por Deus. Jesus dormia. Sabe por que Jesus dormia, querido? Porque aquilo que aflige o meu coração não aflige o coração de Jesus. Aquilo que preocupa o meu e o seu coração não preocupa o coração de Jesus, porque Ele detém todo o controle e todo o domínio. Aquilo que traz inquietude, aflição, pânico, ansiedade, estresse, problema, discussão, nada disso aflige o coração de Jesus. Nada disso tira a paz de Jesus. Nós devemos aprender com Jesus a vivermos em paz, a despeito das dificuldades, vivermos com fé a despeito das dificuldades. Eu sei que falar é muito fácil, viver realmente é difícil. Há momentos, e houve momentos, que na minha vida, de verdade, foi tão difícil acreditar nisso. Mas é necessário acreditar nisso. Muitas pessoas desistem da caminhada com Jesus porque elas não conseguem permanecer firmes nessa crença de que, mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil, aquilo vai se redesenhar no momento certo, na hora certa. É interessante que eles perguntam, Mestre, você não está preocupado? Nós estamos perecendo. Sim, ele está preocupado. E basta que você desperte Jesus na sua aflição para que as coisas se resolvam. Basta que você acorde Jesus. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que você busque, que você vá até Ele, que você o incomode, que você diga, Jesus, nesse problema aqui, nessa dificuldade aqui, eu não estou tendo condições de resolver. Não há capacidades em mim para resolver. Eu sou limitado, eu peço, Senhor, me ajuda com meu filho, com a minha esposa, com o meu casamento, com a minha empresa, com a minha dificuldade. Senhor, esteja comigo. Desperte Jesus. Desperte em você uma atitude que te leve a despertar Jesus e que Jesus seja o seu socorro, porque Ele está aí com você. Basta que você o chame, basta que você o desperte. Às vezes Ele está tão próximo, mas nós não acionamos. Então acione Jesus para a sua dificuldade. Continuando o texto, que o verso 38 diz, Jesus estava na popa dormindo, né? E eles fazem essa pergunta para Jesus, e no verso 39 diz assim, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Escuta o que eu vou te dizer. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que só Jesus pode determinar. Tem ordens que só Jesus pode dar. Então desperte Jesus. Desperte Jesus para a sua vida. Mas eu quero lhe chamar uma atenção para uma coisa, porque no verso 40, diz assim, então lhes disse, por que sois tão tímidos? Olha que interessante. Como é que não tendes fé? Jesus faz duas perguntas. Por que vocês são tão tímidos?
Como é que vocês podem não ter fé? Ele está perguntando, está questionando os discípulos. Como vocês podem não ter fé? Como vocês são tão tímidos? Sabe, queridos, às vezes nós precisamos acionar mais o lugar da oração. A gente precisa ter um pouco mais de atitude. Veja, Jesus está presente, mas quando Jesus é acordado, incomodado, Jesus fala assim: não tendes vós fé? Como vocês podem ser tão tímidos? Quando Jesus faz essas duas perguntas, no meu ponto de vista, Jesus está dando uma margem aqui para a gente conjecturar o seguinte: se vocês tivessem dado ordem à tempestade, se vocês tivessem imposto a autoridade de vocês com fé para cima da tempestade ou contra essa tempestade, aquilo que eu fiz, vocês poderiam ter feito. Sabe, querido, a sensação que eu tenho aqui é que Jesus está dizendo: tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que vocês podem fazer em meu nome. Basta que vocês tenham autoridade. Basta que vocês encontrem de fato o lugar de vocês no reino de Deus e que vocês usem de fé e da autoridade que eu estou dando a vocês para fazer a tempestade apaziguar. Então, tem momentos que nós vamos precisar incomodar o Mestre, sim, e é muito bom fazer isso, é necessário fazer isso. Mas sabe, haverá momentos que vão requerer de nós fé, autoridade, ousadia, para determinar no poder e no nome de Jesus que a tempestade se afaste da nossa jornada, da nossa caminhada e do nosso caminho. Porque são tão tímidos e porque não tendes fé. Terminamos esse episódio com o verso 41. Eles dizem: e possuídos de grande temor, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero que você chegue a essa conclusão agora. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Você acredita mesmo que um Deus que dá ordem aos ventos e aos mares não tem poder para resolver a sua questão financeira, não tem poder para restaurar a sua família, não tem poder para restaurar o seu ministério, o seu chamado, não tem poder para cuidar e abençoar a sua igreja, a sua jornada, a sua caminhada de fé, a sua saúde? Você acha mesmo que um Deus que pode e domina ventos e mares não pode cuidar da sua necessidade, da sua dificuldade? Acredite, Jesus pode. Eu desejo que esse vídeo tenha abençoado você e que você possa ter extraído ensinamentos dele, mas ensinamentos que você possa colocar em prática. Que Deus abençoe você. Graça e paz.